dia, meu irmão. Nós estamos retomando as atividades da nossa EDV, interrompida no domingo passado por conta das eleições municipais. Nós vamos assistir à aula hoje. A nossa aula é a terceira parte da lição 15. Nós estamos na nossa segunda apostila, crescimento qualitativo e quantitativo. A nossa irmã que estará ministrando a aula é a nossa professora e querida irmã Márcia Torres, autora da segunda parte da nossa lição. Gostaria também de falar para você que no domingo que vem nós também não estaremos apresentando a nossa EDV por conta do segundo turno das eleições. Também a ESC Kids não será apresentada. Tenha uma boa aula, que Deus abençoe o seu domingo. Olá, amigos queridos, meus irmãos amados, como vocês passaram essas 2 semanas que estamos sem nos ver? Espero que todos tenham passado muito bem. Hoje vamos dar continuidade à nossa lição 15, vamos encerrar a nossa lição 15. Vocês já podem, já estão em mãos com essa lição, já foi enviada. E para as próximas lições 16 e 17, eu peço que vocês ou imprimam ou deem uma lidinha para que a gente possa entender o que está sendo falado. Eu imprimi as minhas lições aqui. Isso aqui é minha parte da lição 15. É um documento que a gente pode anexar, né? Uma apostila bem legal que a gente pode anexar. A nossa outra apostila é a continuação do nosso trabalho, né? Então vamos abrir a nossa EDV aqui com oração, que é o que a gente sempre faz, e depois nós vamos prosseguir, né, com a lição. Então vamos orar? Oremos. Senhor Deus, amado Pai, querido Senhor, queremos te agradecer por tudo que tens feito, queremos te agradecer por esse espaço, por essas semanas que se passaram e que agora podemos nos reencontrar. Queremos te agradecer, Senhor, porque tu tens nos preservado em tempos tão difíceis. Peço, Deus, que tu venha falar com cada um de nós através dessa lição, nos dando vigor, nos dando vontade, nos fazendo, Senhor, crescer em Ti, para Ti, Senhor. Nos ajuda a sermos crentes melhores, nos ajuda, Senhor, na expansão do Teu reino, nos ajuda, Senhor, a entender qual é o nosso papel aqui nesta terra, como embaixadores de Cristo. Fica conosco e nos dê entendimento, Senhor. É assim que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Olha só, nós na última aula demos um passeio no livro de Atos, né? Infelizmente eu não vou poder trabalhar com os slides, o meu equipamento quebrou, então a gente volta para esse tipo de aula um pouco mais expositiva, mas eu prometo que eu vou bem devagar e a gente vai fechar essa apostila de lição 15, e hoje é uma parte um pouco mais histórica, então eu acho que dá para acompanhar bem, tá bom? Nós falamos nas últimas aulas, como eu falei, fizemos um passeio bem grande no livro de Atos, lemos bastantes versículos, né? Falamos do que levou a igreja a crescer tanto em 30 anos, falamos que era uma igreja que tinha um crescimento espiritual, também possuíam um crescimento corporativo, eles cresciam como corpo de Cristo, tendo Cristo como cabeça, e falamos que a igreja possuía um crescimento numérico. E aí partimos também para 3 características importantes dessa igreja, que era a obediência, né? Era uma igreja que reconhecia o senhorio do Senhor Jesus,
o pragmatismo, porque era uma igreja que, apesar de prática, ela combinava a sua prática com a tarefa divina, tendo uma metodologia baseada no Senhor, naquilo que o Senhor queria que fosse feito. E falamos que era uma igreja otimista, era uma igreja que, apesar de sofrer muito por fazer parte desse corpo de Cristo, por ter aceitado esse chamado missionário e viver em tempos difíceis, era uma igreja que tinha alegria, né? A gente encontra muito isso na igreja de Filipenses, né, que fala: alegrai-vos no Senhor, né? E falamos que o livro de Atos era um livro desafiador e que ele deveria ele, junto com nossa atualidade, ele continua sendo escrito. O livro de Atos, ele é como se fosse um livro que não tem fim até a volta do Senhor, porque hoje nós somos os Atos, nós estamos nesse livro também, porque fazemos parte daqueles que servem com fidelidade ao Senhor Jesus. E então hoje nós vamos falar do crescimento da igreja ao longo dos séculos. E aí é um pouco de história da igreja. Confesso que é uma matéria que eu gosto muito, história da igreja. E a gente consegue perceber, né, o salto que essa igreja deu, né, desses primeiros séculos até os dias atuais. Todas as coisas que essa igreja viveu, todos os erros que esse sinal que a igreja cometeu, mas mesmo assim é uma instituição que prevalece. Deus está nesse negócio, né? A gente começa a falar aqui que nos primeiros séculos, né, eu estou no tópico 3, para quem tiver já a apostila, com a lição 15, eu estou no tópico 3, o crescimento ao longo dos séculos. E a gente percebe que logo nos 3 primeiros séculos acontece uma expansão geográfica, numérica muito grande da igreja. Porque essa igreja, ela crescia também por ser caracterizada por uma perseguição sofrida pelo Império Romano. Então ela cresce dentro de uma diversidade. Só que o Império Romano também é um facilitador para o crescimento dessa igreja. Porque não tem aquele ditado que diz que todos os caminhos levam a Roma? Pois é, porque o Império Romano abriu muitas estradas, muitos caminhos. E esses cristãos puderam também percorrer esse caminho. Essa repressão que esse povo de Deus sofria não teve um efeito esperado, pois o sangue dos mártires, isso aí é uma palavra de um escritor cerca do ano 200, chamado Tertuliano, que fala que o sangue dos mártires é semente. Quanto mais esses cristãos iam sendo perseguidos, mais a igreja de Cristo crescia, mais pessoas chegavam, mais essas pessoas tinham seu esforço renovado pela difusão da fé. Então, essa igreja perseguida, conforme ela era perseguida, o efeito era exatamente o contrário. Eles não paravam. Parecia que essa perseguição abastecia mais e mais o coração desses homens e mulheres. E aí, o Evangelho de Cristo, o reino de Deus, um reino de justiça, um reino de alegria, o reino de bondade, o reino de paz, o reino que não havia diferença entre homens, mulheres, pobres e ricos. Esse reino de Deus, ele ia crescendo por meio do testemunho anônimo que no dia a dia era compartilhado informalmente através de parentes, de amigos,
de vizinhos, de conhecidos das suas ocupações. Então esse reino, ele ia se expandindo no boca a boca. Não haviam as escrituras sagradas, eles não tinham Bíblia, né? As escrituras, elas começam a ser difundidas para o povo em geral, a partir da Reforma, né? Nessa época não havia imprensa, o que circulavam eram as cartas paulinas, os evangelhos, eles eram circulares. Então, o que acontece? Era boca a boca, era testemunho desses homens e mulheres que sequer conheceram Jesus pessoalmente, mas que creram na palavra, creram no evangelho, creram no testemunho dos apóstolos. No quarto século, somente no quarto século, é que houve o ingresso do primeiro imperador romano à fé cristã. Foi na época de Constantino. E aqui eu usei, para trabalhar esse pedacinho, eu usei um livro do Justo Gonzalez, um historiador. Gosto muito do que ele escreve na história da igreja. Quem for estudar a história da igreja, vale muito a pena adquirir livros dele. Ele faz um comentário interessante. Ele diz assim: quando um pagão se convertia, ele era submetido a um longo processo de disciplina e ensino para ter certeza de que o novo convertido entendia e vivia sua nova fé. Então, ele era batizado. O novo convertido seguia o seu bispo como guia e pastor para descobrir o significado de sua fé nas situações concretas da vida. Então, no reino de Constantino, na época do imperador romano Constantino, era assim que um cristão se convertia. Ele tinha um tempo de ensinamento da fé cristã. Só que ele falava assim: Constantino foi bem diferente. Nunca se submeteu a nenhum aspecto à autoridade pastoral da igreja. Existem até controvérsias de que realmente Constantino tenha se convertido. Nessa época do Império Romano, há muita política. A igreja e a política sempre andaram de mão dada na questão do poder. Não estou falando de Cristo, estou falando da religião. A religião em Roma era uma religião oficial. Não era qualquer tipo de religião que entrava, tinha que passar pelo crivo dos senadores. Na época de Constantino, a religião oficial foi o cristianismo. Está escrito assim: depois da conversão de Constantino, a perseguição se dissipou. Os poucos governantes pagãos que houve depois dele não perseguiam os cristãos, somente tentavam restaurar o paganismo por outros meios. Era o cristianismo, porém existiam outras religiões pagãs nessa época. E aí, ao longo dos séculos, o cristianismo foi avançando e foi passando pela Idade Média, né? E fatos históricos foram acontecendo. Por isso que Roma é tão importante para ser estudada quando se diz respeito ao cristianismo. Porque o pontapé inicial, o grande fervilhar da igreja e até mesmo o reconhecimento da igreja romana, a igreja cristã romana, com seu caráter católico, e quando eu falo católico, eu falo universal. Não estou falando da igreja em si, mas da universalidade, acontece aqui nesse contexto romano.
E ao longo dos séculos, esse cristianismo ele foi avançando e foi perpassando pela Idade Média, pela Idade Moderna e pela Idade Contemporânea. E a igreja ela vai tomando a forma de acordo com esses períodos históricos em que ela está passando. Não Cristo. A gente precisa diferenciar a igreja, instituição, de Cristo. A gente precisa entender que aqui há um grande debruçar na questão da religiosidade. E nós precisamos entender que a religiosidade anda de mãos dadas com o poder na idade, principalmente na idade moderna, na Idade Média. Principalmente a igreja instituía e destituía reis. A igreja tinha uma força fenomenal e ela vai avançando. Eu estou vendo uma série chama Borgias. E, nossa, que série é essa? Você vê como a igreja dominava todas as áreas sociais, econômicas, políticas. E dentro dessa igreja, que se espelhava no momento em que vivia, a gente vai ver muitos fatos marcantes. E vamos ver também fatos terríveis dentro da história da igreja. Nós vamos ver, por exemplo, as cruzadas. Tem até essa coleção aqui, infelizmente vocês olham ao contrário. Se chama A Guerra de Deus, uma história das cruzadas. Tem o volume 1 e o volume 2. Aqui vocês vão ver algumas intenções verdadeiras dessa guerra em nome de Deus. Assim como a gente vai ver a presença da religião, do cristianismo. E o cristianismo não é Cristo. Cristianismo é uma ideologia, né? Nós somos cristãos, nós seguimos a Cristo e existem vários cristianismos. Tem o cristianismo oriental, tem o cristianismo ocidental. E nós vamos ver a influência do cristianismo, por exemplo, nas grandes navegações, na Santa Inquisição, que também foi um derramar de sangue injusto, na Reforma Protestante, na descoberta da imprensa, nas viagens missionárias, perpassando pela Idade Moderna, chegando à Idade Contemporânea, com vários referenciais históricos e sociais que contribuíram para as ações evangelísticas, mesmo em meio a tantas atrocidades, como a gente vê nessa minissérie que eu estou seguindo, por exemplo, como a gente vê na história das cruzadas, a gente vê que mesmo assim, a Igreja de Cristo, aquela que é formada por nós, cristãos, que temos o Espírito Santo dentro de nós, essa igreja avança. Se não fosse Cristo, Jesus, o Cristo, que através do seu Espírito habita em nós, uma igreja que cometeu tantos erros teria ficado estagnada. A igreja, ao longo dos tempos, ela se afasta, sim, da proposta de Atos 2. É uma igreja que cresceu muitas vezes com fortalecimento da intolerância, diante dos que pensavam diferentes, daí a Santa Inquisição, que queimou tanta gente, como bruxas, né? Chamadas de bruxas. Vemos no meio
desse crescimento, heresias se levantando. Vemos conflitos que fizeram a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente se separar, houve um cisma. Vemos um desrespeito em expedições missionárias que muitas vezes foram aliadas a explorações comerciais, ao mau testemunho da história, cujas influências a gente sente até hoje. Alguns povos são extremamente ressentidos. E há cismas, há divisões, há problemas de relacionamento entre cristãos e outras religiões do mundo. Mas com tudo isso, mesmo diante de erros, também houveram acertos. E a igreja cresceu e nós, agora, nessa idade contemporânea, fomos alcançados através dessas missões, através de homens e mulheres comissionados verdadeiramente, com o coração verdadeiramente apaixonado pela obra do Senhor e verdadeiramente apaixonados pelo trabalho missionário. Nós fomos alcançados, nós, igreja congregacional. Somos nós, igreja congregacional, e muitas outras igrejas, fomos alcançados através de missões. Nós somos uma igreja nascida dessas missões, que perpassaram desde a perseguição em que os povos, em que os cristãos foram dispersados, e que perpassaram todas essas idades tão difíceis ao longo da nossa história, mas que chegaram aqui no Brasil. Somos nascidas de missões referentes ao trabalho missionário, realizado no Brasil pelo médico missionário escocês, Dr. Robert Cayley, que a gente sempre ouve falar, e sua esposa, Sarah Cayley. Membros de uma igreja congregacional da Inglaterra, que chegaram ao Brasil em 1855 e começaram um trabalho de evangelização, e que mais tarde esse trabalho se deu na fundação, no Rio de Janeiro, da Igreja Evangélica Fluminense. Então nós fomos alcançados, mesmo em meio a tantas atrocidades e tantos erros que foram envolvidos em nome de missões, nós fomos alcançados pelos acertos. Assim como outros foram alcançados, outras congregações nasceram alcançadas pelo coração de homens e mulheres que abraçaram a causa missionária e falaram sim para o chamado da grande comissão. Hoje, falando da igreja atual, nós vivemos num tempo relativista, pós-moderno, e destacando o protestantismo brasileiro, nós reparamos que muitos têm se afastado da doutrina bíblica. Muitas vezes vemos cultos em que a liturgia não é voltada para as escrituras, para o culto, para a teologia do culto. Muitas vezes a liturgia é voltada para o entretenimento das pessoas e não para a adoração de Deus. Há pouca confraternização, comunhão com os membros, muita festa, mas pouca comunhão. É como se os púlpitos estivessem enfraquecidos, principalmente olhando com esse olhar para o protestantismo brasileiro. Nós vivemos numa sociedade consumista, que é cheia de atrativos, em que os cristãos anônimos, que eram lançados em arenas de leões famintos, ou até mesmo os cristãos que estão sendo decapitados, eles estão sendo suprimidos, esmagados
pelos grandes pregadores, pelos shows womans, né? Ou showsmans, né? Homens e mulheres que estão negligenciando os princípios da fé. Tempos em que observamos o que John Benton, em seu livro Cristãos em uma Sociedade de Consumo, diz: a causa principal da impotência da igreja cristã nos dias de hoje não é necessariamente os grandes pecados, mas o simples fato de que os cristãos se distraem com o que é trivial, com a infinidade de opções para ocupar o tempo na sociedade de consumo. Nós estamos vivendo agora, nessa sociedade pós-moderna, uma igreja de consumo. A impressão que nós temos é que as marcas da reforma protestante estão sendo apagadas e esses pilares ruídos. Mas é só impressão, porque o Senhor continua sendo o Senhor da igreja. E nós estamos aqui. Nós, Igreja de Cristo, igreja resistente, igreja que é uma igreja que está militando pela boa causa do Evangelho. Nós estamos defendendo a boa obra. Nós estamos aqui como embaixadores do reino. Então, é uma impressão. Essa igreja consumista, da teologia da prosperidade, essa igreja triunfalista que diz que vai, que ordena, que se torna árbitra e que não reconhece que o arbítrio é do Senhor, essa igreja, ela precisa ser lembrada das proposições teológicas que serviram como pilares da reforma protestante, que nós conhecemos como os 5 solas. Frases latinas que surgiram para enfatizar a diferença entre a teologia reformada protestante e a teologia católica romana, que era vigente nessa época da reforma. A palavra sola vem do latim, significa somente ou apenas. Na língua portuguesa, os 5 solas são somente a fé, somente as escrituras, somente a Cristo, somente a graça e somente a Deus a glória. Embora estejamos vivendo num cenário dificílimo, embora muitas vezes quando olhamos o que temos visto, nós tendemos a esmorecer e a desanimar, precisamos lembrar que Jesus é o cabeça da igreja e é a Ele que devemos servir. O crescimento da igreja não é mágico, é fruto de ardor, fruto de paixão, fruto de amar a Cristo e falar dele para todas as pessoas. Ir ao mundo e no meio dessa sociedade corrompida pelo pecado ser sal da terra e luz do mundo. O crescimento faz com que Deus seja glorificado e exaltado e seu reino expandido. E esse, meu irmão e minha irmã, esse é o nosso desafio. A igreja reformada sempre se reformando, que é um lema que precisa ser resgatado. Igreja reformada sempre se reformando. Que nós sejamos esses reformadores do novo tempo. Se o pilar está ruindo, que sejamos esses reformadores, que sejamos aqueles que vamos pregar a palavra, falar do amor de Cristo, dar um bom testemunho e dizer que o reino de Deus é justiça, é paz, é bondade, é fartura de alimentos, é comunhão, é sentar-se à mesa, é ter respeito a todos os tipos de pessoas, é ter alegria no Senhor. E para terminar, eu gostaria de lembrar a vocês que quem quiser ter uma leitura atual
desse tempo que nós estamos vivendo e um agraciamento do apóstolo Paulo falando aqui nos nossos corações, eu sugiro que leia o capítulo 1 de Filipenses, principalmente dos versículos 12 até o versículo 30. E eu gostaria de destacar o versículo 18, que diz assim: todavia que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. E aí no versículo 29 fala assim: porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendo o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouves que é meu. Então, que possamos permanecer, mesmo que a gente sofra vendo o que estão fazendo com a palavra, mesmo que a gente sofra vendo o que estão fazendo com o Evangelho de Cristo, que a gente permaneça e que a gente se alegre, porque de qualquer forma o Evangelho de Cristo está sendo pregado. E está havendo libertação, porque o Senhor Jesus, através do seu Espírito, está agindo. E que mesmo em tempos difíceis, nós possamos lembrar o que está escrito aqui, no versículo 29 de 1 Filipenses, porque nos foi concedido graça. Graça para suportar esses tempos difíceis em que estamos sofrendo, mas foi concedido graça. E é através dessa graça que nós vamos avançar como igreja. E é através dessa graça que nós vamos continuar cumprindo o ID do Senhor Jesus. Nós estamos indo e nós não vamos parar. Que Deus abençoe a cada um. Que Deus possa ter colocado no coração de vocês, mesmo assim nessa rápida exposição, a necessidade de entender que mesmo que o cristianismo ao longo do século tenha cometido erros, Cristo jamais errou. E nós somos de Cristo, nós somos da verdade, a verdade de Cristo, o próprio Cristo que vem nos libertando, que vem nos cuidando, que vem nos tratando e que vem nos revestindo para que possamos prosseguir. Um abraço a todos e até a próxima aula.